Agora, então, nós partimos para a parte de cadastro, que é a terceira parte sobre o webinar de Toolbox do SolidWorks. Vocês podem consultar as outras partes do webinar através da playlist que estará disponibilizada para vocês. Vamos falar então do cadastro, partindo principalmente da parte teórica. Nós precisamos saber os descritivos que queremos colocar para parafuso. Por exemplo, sextavado interno ou Allen, tipo de cabeça, tipo de rosca, tipo de ponta. Nós tudo teremos que colocar conforme nós necessitamos para as compras. Ou podemos ter que conhecer também as normas, precisamos conhecer o que realmente é necessário. E não só por um descritivo, é parafuso sextavado, é parafuso Allen. Eu preciso saber as normas, os tipos, conhecer os tamanhos normatizados, conhecer as normas para que o toolbox funcione. Vocês só vão saber isso a partir do momento que conhecerem o funcionamento de normas. Às vezes é comum eu não achar, por exemplo, o DIN 933, talvez eu não ache no Toolbox. Mas se eu for fazer uma pesquisa, eu descubro o número equivalente da ISO para aquele tamanho da DIN. Isso existe. O Google nos proporciona esse tipo de recurso. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês agora a lista de materiais. Por padrão, quando eu insiro o componente Toolbox, eu vou olhar ou ele gera nomes estranhos ou ele fica em branco. Como resolver esse tipo de problema dos nomes estranhos ou em branco? Primeira coisa que vocês precisam é do Office. Nós precisamos de Microsoft Office. É requerimento, não adianta um Office genérico como LibreOffice, StarOffice, BROffice, infelizmente não adianta. E nas opções, nos requerimentos de instalação do SolidWorks, vocês podem consultar que o Excel e o Word, para cada versão do SolidWorks, vocês veem qual Excel e Word é compatível. E com isso, depois de ter o Toolbox compartilhado na rede, o Excel instalado, eu posso abrir no menu Iniciar esse configurador do Toolbox, que está aqui no menu Iniciar, lá na pasta de instalação do SolidWorks. E ele abre essa tela aqui, onde nós acessamos a parte de personalização do hardware, onde vocês podem verificar que ele tem essa parte aqui de baixo, olha só, as propriedades personalizadas que eu destaquei aqui no webinar para vocês, ela está em branco. E eu tenho que fazer ela fechar com o gerador de guias de propriedades. Aqui não tem nada no Toolbox, mas eu tenho um baita gerador de guias de propriedades. Eu tenho que ter, por exemplo, campo código, denominação, dimensões, material e peso. Material e peso são propriedades especiais, que eu já falo mais sobre elas. Mas código é uma propriedade muito importante. Às vezes nós subestimamos o código. É importante nas peças SolidWorks que vocês criem ela. E se o código é para ser o nome do arquivo, nós temos como fazer via gerador de guia de propriedades, copiar o nome do arquivo da peça para o código. Mas é importante ter a propriedade código. Agora quero falar então sobre o Toolbox. Então são 5 propriedades. Código, denominação, dimensões, material e peso. Eu venho aqui, seleciono a pasta Padrões do Toolbox e venho então para as propriedades personalizadas. Eu marquei e venho para as propriedades personalizadas. Eu terei esse canto aqui para clicar e vou adicionar a primeira propriedade, vai ser a código, tal e qual está lá no gerador de guias de propriedades. E eu tenho que marcar essas mesmas opções que estão aqui e confirmo. Então a primeira propriedade é código, a segunda denominação e a terceira é a dimensões. A terceira propriedade é a propriedade dimensões. Então eu tenho as 3 propriedades criadas. E eu tenho uma propriedade especial para listar o peso das peças, que é a propriedade peso.
Mas eu não vou digitar a propriedade de peso. Eu vou fazer que o software calcule ela para mim. Como que eu farei isso? Vejamos, olha só. Eu vou criar ali na opção valor predeterminado total e eu vou colocar essa string aqui. Vocês podem procurar ela ou contatar o pessoal no SKA Fórum ou contatar o pessoal do suporte da SKA que nós mandamos essa string para vocês. Mas se vocês conseguirem copiar, está ela aqui. E a tela para a propriedade personalizada peso é essa aqui. Com isso, nós temos, então, as 4 propriedades. Falta a propriedade material. Material, vocês têm que saber os tipos de materiais para cada determinado componente. É só aço? Eu utilizo parafuso de inox? Quais são as classes de dureza? É 8.8? É 12? Quais são as classes de dureza que eu utilizo? E quais são os tratamentos térmicos? Eu quero indicar que é parafuso zincado preto, zincado branco, bicromatizado. Eu quero indicar isso no parafuso para compra? Então eu tenho que levar tudo isso para o SolidWorks Toolbox. E se vocês forem observar aqui do lado, então as propriedades personalizadas, eu crio a material e eu marco mais coisas. A propriedade é a material. Marco a opção lista e link para o material do SolidWorks. Que daí o material do SolidWorks ele vai gerar a propriedade física da peça. E também tenho que marcar que para cada tipo de material ele cria uma nova configuração. Com isso, eu seleciono, por exemplo, 1020. E eu vou ter a opção aço 8.8. Eu poderia ter outros 1020 que fossem outros aços para a lista de material. Lista de materiais, que aqui seriam, no caso, os campos conforme ele apareceria na lista. Eu poderia ter 8.8, 12, zincado branco, zincado preto, todos eles vinculados ao 1020, só que na lista de materiais estaria outro descritivo. Então agora eu conto com as 5 propriedades personalizadas. Eu vou agora desmarcar todas as normas e todos os componentes. Para quê? Para evitar de não inserir na montagem o que não estiver cadastrado, que agora nós vamos fazer um processo de cadastro. Eu tenho, por exemplo, esse parafuso aqui da ISO 4014, e se você observar, ele tem 1038 variações de tamanho, roscas e outras possibilidades. Nós vamos diminuir o banco de dados, primeiro indo na Thread Display, na propriedade Thread Display, que está aqui em cima, vocês podem procurar ela, e a propriedade padrão, e eu vou deixar apenas a rosca cosmética, que é como se fosse uma representação de rosca ali em Ashura. E aqui no caso, a esquemática, que é a rosca modelada, ela só aumentaria a complexidade geométrica da peça. Então eu desmarco, e a Simplified não me agregaria valor. E com isso já dou início à limpeza da minha biblioteca. E desmarco também na opção Size os tamanhos de parafuso que eu não utilizo. Por exemplo, eu não utilizo parafuso maior que M30 e menor que M4 para esse tamanho. Eu vou lá e desmarco todo mundo que eu não utilizar. Com isso, o banco fica muito menor, muito mais otimizado e não garante, garante que eu utilize somente o que eu encontrar no meu almoxarifado. Agora, com as configurações adequadas, eu saí de 1038 tamanhos para 156. Eu reduzi em aproximadamente 8 vezes o tamanho da minha base, só desmarcando opções desnecessárias. E agora eu marco todas as propriedades personalizadas que eu vou fazer para esse parafuso. E eu aumento para 312, porque eu tenho 2 materiais diferentes para
cada tamanho de parafuso selecionado. E se eu for observar agora, as propriedades código, denominação e dimensões estão todas em branco. E eu vou fazer o trabalho com elas. Como é que funciona? Olha só, observem primeiro que para cada tamanho M5, comprimento tal, às vezes eu tenho rosca parcial e o rosca total. Como trabalhar isso? Como otimizar isso? Como fazer o descritivo da forma adequada? Eu venho aqui na opção, aqui nesse canto que eu tenho no configurador do Toolbox e exporto os dados. E ele vai exportar esse arquivo aqui para Excel, onde eu trabalho as denominações e as dimensões. Nesse meu exemplo, todos os parafusos têm a mesma denominação. É um parafuso sextavado ISO 4014. Só que o campo dimensões, eu posso criar uma fórmula que capture as dimensões das outras colunas e valide ainda no final se é rosca total ou parcial. Mas isso é uma fórmula do Excel, onde eu consigo fazer essa coluna baseada em outras. Isso é truque de Excel que o SolidWorks Toolbox me proporciona. Com isso eu tenho denominações padronizadas e dimensões também. Daí eu importo os dados, seleciono a planilha que eu criei e ele preencheu todo mundo automaticamente. Olha só que legal. E eu tenho aqui, no caso, todos os tamanhos criados. Aquilo lá era um exemplo de fórmula que eu mostrei para vocês. Vocês podem formar outros exemplos com outras funções. Isso é livre, mas isso é só para deixar claro que não é necessário criar todos os tamanhos manualmente. E agora está aqui a biblioteca criada e nós poderemos ativar o componente ao selecionar na opção geral. Eu ativo apenas esse componente e salvo o padrão. Com isso, toda a festa da configuração foi concluída e encerramos a parte cadastro. O mesmo processo tem que ser feito para parafusos, arruelas, anel elástico, pinos, parafuso borboleta e outras coisas, mas um a um tem que ser feito.